para o nosso segundo dia de live. E hoje, olha aqui, ó, tô borrada. Com uma convidada mais do que especial. Deixa eu botar meu óculos. Que é... Tchararam, tchararam, tchan, tchan. A teacher Rosana, do perfil, né, da página, enfim, ela tem um perfil no Instagram, ela tem um canal no YouTube, né, do Learn Now, Bilingual School, e ela tá trabalhando agora diretamente com isso, sobre educação infantil, né, ensino bilíngue. Ela está muito por dentro de todas essas dinâmicas, as leis em São Paulo. Olha, bem legal, porque, né, até então não se tinha até há pouco tempo não se tinha uma organização para as escolas bilíngues, né? E aí começou a surgir uma organização. E a teacher Rosana está super por dentro desses assuntos. Então eu vou chamar ela, porque essa moça fez aí também um webinário com vários professores lá no YouTube, que foi arrasadora. Então ela tá assim, ó, por dentro dos Paranauê. Deixa eu achar ela aqui. Ok, enviei, Rosana, a solicitação. Obrigada por dentro dos Paranauê. Tá por dentro dos Paranauê. É a nossa pessoa que eu vou pedir um help quando eu tranco assim, meu Deus do céu, o que é uma escola bilíngue? O que é ensino bilíngue? Peraí que eu vou perguntar pra Super Rosana. Ai, muito obrigada. Beijo, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um universo ainda muito amplo. Eu acredito que com muito ainda a acontecer, principalmente aqui no Brasil, né? Mas também com muitas realizações já aqui também, né? E assim, eu estou muito feliz. A gente, em breve, aí vamos estar falando sobre um webinar da educação bilíngue na escola pública, que já está acontecendo. A passos curtos, mas já está acontecendo, né? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E assim, aí eu estava comentando, né, Rô, que tu fala sobre a educação infantil, sobre o ensino bilíngue, e também fez aquele webinário lá no YouTube, e que quando se fala em ensino híbrido na educação infantil, o pessoal dá um choque, assim, como assim? As pessoas acham que não pode não ser possível. Então, assim, antes da gente começar, a gente introduziu esse assunto. Vamos lá, a gente começou assim ontem também com o professor Stefan, o que é ensino híbrido? Porque o que acontece? Existe uma clara deformidade nesse conceito, né? Ele não está esclarecido para todo mundo ainda. Não. As pessoas, quando pensam em ensino híbrido, pensam apenas, alguns pensam assim, vou jogar lá um site, né? Ela faz alguma coisa em um site e pronto. Não é assim, né? E há possibilidade de acontecer isso na educação infantil? Há sim, e diversas, diferentes possibilidades. Pensando na educação infantil, como eu venho pensado na educação infantil, lá para a pré-escola, para algo que, infelizmente, ainda a gente não tem muitas documentação no nosso país, né? Que a gente não tinha muitas documentações. A BNCC, ela começa a trazer essa preocupação com a educação lá na pré-escola, com a educação com crianças pequenas, com crianças bem pequenas, né? E aí é que a gente está começando a reconstruir a parte de documentação na educação infantil. Mas mesmo assim, há possibilidade? Ah, sim. Só que aí, hoje, pensando no nosso cenário, né, diante de uma situação aí dessa pandemia, o que nós precisamos?
eu acredito que hoje não é só o professor, é a escola. A escola, ela precisa tentar fazer uma parceria muito legal com os pais, com familiares, né? Para que aí os familiares contribuam com essa educação híbrida lá na educação infantil nesse momento. E aí, quando a gente fala assim, ah, não, mas é o professor, não, porque há situações que os pais vão até a escola pegar alguma coisa, né? Uma informação, um documento, e aí desde lá de quem trabalha na portaria, precisa estar agora nesse momento receptível, né? Porque foi um momento, está sendo ainda um momento, o ano passado foi um momento mais difícil. Esse ano eu acredito que a gente vai caminhar aí de uma forma mais tranquila e também no ensino híbrido se fala muito a respeito da colaboração, da empatia, né? E esse momento de nós utilizarmos toda a empatia agora, escola, família, aluno, né? Para que a educação ocorra de uma forma eficaz. Em um aprendizado sem sofrimento. Isso que está se desenhando agora e que vai ser real e que não adianta fugir, a gente vai ter que dar jeito de alunos no online e no presencial ao mesmo tempo. Como vai acontecer isso na educação infantil e o que o professor pode fazer para se ajudar e ajudar os alunos? Olha, o professor, eu acredito que antes a gente começava pensando principalmente nesse ensino híbrido, né? Vamos pensar aí numa sala de aula invertida, em que o primeiro contato do aluno com o conteúdo, boa noite. O primeiro contato do conteúdo com o aluno não vai ser na sala de aula, ainda que nós estivéssemos numa situação em que não estivesse havendo essa pandemia, a sala de aula invertida, o aluno ele tem um primeiro contato, ele pesquisando aquele conteúdo. Então, para que o professor, eu acho que hoje o professor, ao invés dele pensar primeiro no planejamento dele, ele vai pensar primeiro no planejamento que ele vai enviar para os pais, de como os pais podem ajudar. Ah, o pai vai ter que baixar um aplicativo? Por favor, faça lá aquele planejamento passo a passo. 1, ele vai abrir um aplicativo. 2, ele vai clicar lá em instalar. Quando ele clicar em instalar, aonde ele vai, né? Faz lá um roteirinho para ele, né? Para que os pais também fiquem mais tranquilos. E aí, esse ensino híbrido, pensando numa sala de aula invertida, eu quero trabalhar o quê com o meu aluno? Vocabulário sobre os animais da fazenda, né? Animals in the Farm. Então, vamos lá, vamos pensar uma música, um site, um lugar. Ele pode preparar também flashcards, né? Hoje, e olha, pessoal, ensino híbrido, vocês procurem a Bruna, viu? A Bruna já tem um grupinho lá legal de professores maravilhosos que me ajudou muito o ano passado, né? Então, e aí nós temos o Canva, que te ajuda a fazer flashcards. Nós temos também aplicativos. Isso mesmo, o McDonald's. Maravilhoso. E aí, o que a gente pode pensar? Lá nessa música, quais animais que aparecem nessa música? Então, quais animais eu posso preparar flashcards? Nós também temos, hoje, se vocês procurarem, sites e aplicativos que você pode fazer esse flashcard de uma forma interativa online. E aí você envia o link para o aluno e ele vai ver lá esses animaizinhos e as palavras. Tem o Canvas, que vai somente as palavras lá que você envia com uma antecedência, né? Pode pedir para os pais recortarem os flashcards, o aluno brincar, manusear. É até um momento de aproveitar, né? E a família aí tem um momento também para reforçar a autoestima do aluno nesse ensino-aprendizado, né? Eu acredito que isso que a Rô falou, de fazer um roteiro,
ele vai trazer tanto benefício para vocês, professores, e isso é uma coisa que tem que ser explorada. É uma ideia que ela está dando aqui, mas que eu vejo que muitas escolinhas não fazem. Quando eu era professora na educação infantil, antes, na minha primeira experiência na escola bilíngue, a gente fazia o que se chamava de agendão e mandava na sexta-feira com a organização da próxima semana. Olha, demonstra organização, demonstra que a próxima semana está planejada, demonstra que os pais vão ter o final de semana inteiro para se organizar, para enviar os materiais que tu está pedindo para a próxima semana, não causa má impressão, não causa telefone sem fio, assim, a professora disse que é isso, que é aquilo, né? E o que acabou surgindo? Com essa pandemia, acabou surgindo muito, a gente está trocando aí informações pelo WhatsApp. Quer enviar o agendão pelo WhatsApp? Envia. Mas olha que bonito, põe lá no agendão, roteiro da aula online. Olha que preciosa essa dica da Rô, de ter uma organização, porque ninguém vai evoluir, ninguém vai aprender sem essa organização, ainda mais na educação infantil, que é lá que a gente ensina os alunos a serem organizados. É verdade, Bruna. E aproveitando aí o gancho de você ter falado do WhatsApp. Hoje, essa agenda também com os pais, não precisa mais ser necessariamente, diante aí da realidade, não precisa mais necessariamente aquele caderno, né? A professora pode estipular e conversar, dialogar com a sala, ela vai enviar e-mail para os pais, o WhatsApp, que é algo tão fácil que nós temos, né? De fácil acesso aí, ela pode criar um grupo para os pais e enviar lá. Então, assim, ela pode encontrar uma maneira que facilite não só a vida dela, como dos pais também, e que continue mostrando esse profissionalismo, né? Porque a educação infantil, eu falo assim, nossa, no meu início, eu fiz o caminho inverso, né? Eu comecei lá no Fundo 2 e médio, e depois eu fui para a educação infantil. Que no começo eu quase morri do coração. Mas é um mundo tão encantador, onde a gente consegue visualizar aí tantas possibilidades e como você consegue perceber de uma forma, acho que tão rápida, tudo aquilo que você trabalha, aquela garra que você joga, os alunos mostram tão rápido o retorno. Eu acho que é tão satisfatório. Olha aqui, ó, a professora está falando, dando mais ideias. A Ciene Lilian, o Telegram, né? A agenda online, isso mesmo. A gente tem que pensar em algo que dialogue aí com a realidade da nossa escola e com a realidade dos pais dos alunos da qual nós estamos trabalhando, né? Isso ajuda muito, é primordial, isso mesmo. Então, assim, essa é uma possibilidade, né? Para ter essas duas demandas, a gente vai ter que ter muita organização, né? Vai ter que... E aí, antes de pirar, de se desesperar, começar a pensar nas possibilidades do aluno que está em casa e do aluno que está presencial, sabendo que na educação infantil a tua prioridade vai ser o aluno presencial, porque ali não vai ter pai e mãe para ajudar, enquanto que os online estarão em casa com as suas famílias, e aí tu vai poder dar uma ajuda, vai poder orientá-los com mais calma, após orientar os presenciais, após se envolver com os presenciais, né? Porém, olha só que rico, falando de novo, isso que a Rô falou, se o pai tiver o planejamento, se o pai tiver o passo a passo, ele vai estar lá produzindo com o aluno, enquanto tu vai estar aqui com os teus alunos presenciais, né, Rô? Isso mesmo, né? Porque esse planejamento, ele é de extrema importância até para a paz do nosso coração, né? E aí você vai pensando as atividades da qual você pode ali passar a remanejar para o pai, as atividades que você pode contribuir, trazer lá para a sua sala de aula com os alunos presenciais, porque eu sei que a demanda tá grande, não é fácil. Porém, não adianta a gente ficar criando mais problemas, né? A gente tem que pensar nas possíveis soluções, nos possíveis caminhos, em tudo aquilo que vai
nos agregar aí e vai nos auxiliar, né? É verdade. E aí, assim, eu acho que tem. O André perguntou se é uma agenda que os pais acessam. O Class Dojo, eu vou botar aqui para vocês. Class Dojo, ele é um aplicativo tão completo que envolve esses 4 elementos, gente. Os pais, os alunos na escola e os professores. Então, tendo essas quatro pessoas envolvidas, não tem como dar errado. Então, acessem lá o Class Dojo e deem uma olhada, porque vale a pena. Pode colocar aula lá, pode colocar link lá. Eu não uso ele, mas eu dei uma futricada, então eu mais ou menos entendi como funciona. Eu vou escrever aqui Class Dojo, que fica como dica da nossa live, para vocês darem uma olhadinha nesse aplicativo, que é assim super completo, e os alunos conseguem criar os perfis dele com monstrinhos, então é bem legal. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Não consegui fixar o comentário. Ah, consegui, sim. Ok. E o que mais que tu ia dizer, Rô? Se os professores pensarem em utilizar aplicativos e dar uma pesquisada, vai encontrar bastante aplicativos gratuitos até, né? Dependendo para a área da qual ele pretende trabalhar, eu percebi bem mais aplicativos na educação infantil, abordando o tema de matemática, de português e inglês. Então, esses aplicativos para essas áreas, eles vão encontrar diversos, e tanto trazendo ali no formato gratuito, que é um formato um pouco mais limitado, mas tem sim bastante material, né, da qual eles possam trabalhar, e também tem ali no formato pago, que aí já, né, depende mais da escola, do pai, são outros fatores que eu acho que ele pode focar no gratuito. E aí, pensando de repente, quando eu penso em musiquinhas, né, que a gente tem vários aplicativos também, tem sites, e aí você já pensa que na musiquinha o aluno consegue, em muitas situações, trabalhar não só o listening, né, como a imagem, né, quando é canais de musiquinha específico, né? Tem ali o meu amigo Mumu, tem vários outros. E aí, nesses, dá para ele fazer um link, né? Tanto o aluno vai associar ali, trabalhar aquela interação de ver, associar a imagem, o lister, aí pode depois pedir, né? Olha, o aluno, ele já ouviu, ele fez aquela parte ali do fazer, né? E aí, como que ele está. Qual é a segunda etapa, né? Porque a gente tem que pensar, pensando lá na BNCC, então, assim, não adianta a gente fazer só um tipo de habilidade, pedir sempre a mesma habilidade, faça só isso. E depois que isso está pronto, como que a gente pode enriquecer mais, ou ver como que está o aprendizado do nosso aluno, como que o nosso aluno pode interagir com o outro, né? Então, assim, eu pensei em uma situação, por exemplo, Padlet, né? O professor prepara um Padlet, aí ele vai pedir para os alunos os animais, as cores, e aí depois ele vai pedir, por exemplo, para os pais, filma, tira foto, e aí ele faça um mural, e aí os outros coleguinhas podem ver, né, um trabalho do outro, e aí, de repente, de um trabalho do outro, o professor perguntar, estou trabalhando com cores? E aí eu vou perguntar para os alunos, todos os amarelos são iguais? Né? E aí o aluno, ele já vai pensar, já vai estar passando por uma outra situação, né, de uma criticidade maior, onde ele vai ter que estar analisando, né, as imagens dos colegas, e o pai vai perceber também que, na verdade, não é uma coisinha isolada, né, é algo que eles estão construindo, um em casa, o outro na sala de aula, porém, a professora, quando fez ali o mural, viu o trabalho de todos. Esse é uma das possibilidades, mas a professora pode pensar em outros, né? Para tentar trazer
essa situação? Porque é muito importante isso, principalmente pensando assim, ó, hoje a BNCC, ela é um dos primeiros aí normatizador da educação infantil. A gente tem uma regulamentação da educação bilíngue que está se caminhando para isso. Porém, uma normativa não apaga a outra, né? Então, eu vou ter que trabalhar a educação bilíngue, mas nela eu também tenho que privilegiar ali, trazer o que a BNCC me diz. Então, a gente tem que pensar. E aí, quando a gente começa a ver, na verdade, está tudo tão linkado. A BNCC, ela dialoga muito com a abordagem CLIO, que é sobre habilidades, né? A gente vai pensando em algumas outras abordagens, a gente vai vendo, assim, que elas têm uma conexão muito boa, e é isso que vai ajudar, né, preparar ali os nossos alunos para que a gente veja ali o resultado do nosso trabalho. Isso mesmo, coletivo, que é muito necessário a gente pensar nisso, né, no coletivo. A BNCC foi bem criticada, mas ela traz para nós esse novo que não é mais novo, né? É um novo de 30 anos atrás, na verdade. Porém, a BNCC foi taxativa, ó, comecem agora que não vai ser mais admitido metodologias tradicionais na escola. Bem feito, eu achei fantástico isso, porque quem ensina de forma tradicional achando que está acrescentando alguma coisa na vida do aluno, está se enganando e enganando o seu público, enganando os seus alunos, enganando o pai, enganando o aluno e atrasando a vida de aluno, né? Então a BNCC foi bem taxativa com as metodologias tradicionais, o que para mim é maravilhoso, e é isso que tu disse, Rô, de linkar o CLIO com a BNCC, quando tu começa a ler e estudar os dois campos, tu vê que tá tudo igual. E aí cabe nós, professores de inglês... bem amarradinho os dois. Bem amarradinho. Cabe nós, professores de inglês, pegar as habilidades da educação infantil e as habilidades da língua inglesa e ó, né? Isso mesmo, isso mesmo. Olha, tá ali, o professor pode pegar uma habilidade que está lá em matemática e ele trabalhar ali dentro da língua inglesa. Ele pode pegar habilidades de ciências, né? É algo que falam tanto na educação infantil, né? Os animais do jardim também. Por que não? Traga isso também, explore, né? Até o cachorro quer participar aqui, meu cachorrinho. Eu vou aproveitar e vou responder as perguntas do André, que ele fez aqui. A live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, tanto depois que ela sair aqui do Instagram, eu coloco ela no YouTube também. Ele perguntou, Bruna, é preciso ensinar os pais que não têm habilidade? Eu acho que orientar os pais é o ideal sempre, porque na educação infantil, pandemia, trabalho online, não existe aula sem a ajuda de algum familiar ou responsável, não tem como. Né? A criança não fica sozinha na frente do computador, celular, tablet, enfim. E ele perguntou também o que é a comunidade. Bem rapidamente, né? A comunidade é o nosso grupo de professoras que a gente tem mais de 30 professoras na comunidade que a gente vai se auxiliando aí diariamente, né, Rô? E uma coisa, a Rô veio me procurar no ano passado por causa de um acontecimento específico, né, com ela, e que disseram a ela que era falta de visão falar sobre educação infantil e ensino bilíngue, e aí agora é a coisa mais comentada desse planeta, só não é mais comentado que a pandemia, tu viu, Rô? Tu viu como a gente tinha razão? É mesmo, né? E assim, a tendência é crescer, né? Cada vez mais. Cada vez mais tudo está se caminhando para o crescimento, né? Então, exatamente. Assim, e quando nós pensamos hoje em educação infantil, e aí assim, quando eu pensamos em ensino híbrido, e aí eu pensei assim em algumas palavras, né? O que vem? A aula remota, e aí vem o EAD, né? Que muitos ficam pensando assim, como isso, né? Aí vem para nós também as metodologias ativas, né? Então, assim, aí tem o ensino híbrido, tem a sala de aula invertida, né? Então, assim, tem a rotação.
Gente, rotação funciona com a educação infantil, que é uma beleza, né? Aqui em Esteio tem algumas escolinhas funcionando, a escolinha do meu filho é uma delas, e eu fiz rotação com eles, assim, como brincadeira, nem como aula de inglês, como brincadeira. Gente, eles ficam assim, educação infantil é um encanto, né? Eles ficam encantados por coisas do tipo assim, e aí eles tinham que brincar, pular uma amarelinha no meio, né? E, nossa, funciona, comprovado, turma ali de 3, 4 e 5 anos, ó, funciona as rotações perfeitamente. Isso mesmo. Aqui, ó, estão falando assim. E aí pensar, pensar aí na aprendizagem do aluno e como que eu vou fazer isso com o pai? Gente, aquela mesma coisa que eu já falei. Primeiro faz ali aquela relação bem bonitinha. O que o pai vai ter que fazer hoje, né? Pensa ali num grupo de aluno. Esse grupo de aluno vai fazer o quê? Esse grupo de aluno, eles podem fazer memory game. Uma outra atividade sobre ali o mesmo conteúdo. Eu posso pensar no storytelling. Exatamente. Né? Tu pode fazer um roteiro para os alunos online e uma atividade para os alunos presenciais. E o professor ontem, Stefano, nos deu diversas ideias, como a Rô está dando hoje. Mas em algum momento, se tu vai fazer um storytelling, tu pode fazer um storytelling para quem estiver online e para quem estiver presencial. É possível. Isso. Você tentar procurar casar, né? Ou, de repente, alguma forma de apresentar ou de trocar aquilo que você fez hoje presencial, tentar em algum outro momento que os alunos que estejam em casa que eles possam fazer, ou de repente filmar para que eles vejam, né? Procurar caminhos que de repente uma atividade que o professor faça em sala de aula, ele já teve aquele momento na sala de aula, como ele gravou, já é uma atividade que ele pode enviar para os pais, o aluno assistir e reproduzir algo ali diante daquilo que ele está pedindo. Então, é o professor analisar um pouquinho essa situação. Como a gente estava falando, o aluno ele precisa da BNCC, voltando lá, o aluno precisa o quê? A primeira coisa que eu tenho que pensar no aluno é o conhecer. E esse aluno vai conhecer como, né? Aí a gente tem que pensar nesse... E esse como aí? Como que eu vou propiciar para o meu aluno que ele conheça as cores em inglês? E eu trabalho... E educação infantil é algo que a gente sempre trabalha de um formato espiral, né? Porque, eu trabalhei hoje as cores com os meus alunos, e aí ele esqueceu? Nossa, ele vai esquecer mesmo, a gente vai ter que voltar. Mas aí, se eu voltar naquela mesma aula, da qual, primeiro, eu mostrei lá um flashcard para ele, falando yellow, red, blue, de repente não vai ser tão interessante. Então, eu posso trazer depois os animais e ele falando qual que é a cor de cada animal. Né? A gente pode trazer, de repente, trazer um vocabulário referente ao tempo, e aí a gente pega uma folha. Que cor que é aquela folha? Né? Qual que é a cor da neve? Né? A gente vai trazendo ali situações, olha, e essa árvore aqui, ó, quando tá no mês de maio, ela tem, as folhas dela estão assim, então dessa cor, essa mesma árvore, lá no mês de setembro, olha como que tá. Então, a gente vai trazendo situações da qual ele vai aprendendo, ele vai refletindo, mas ele está revisitando aquele outro vocabulário. Ó, a colega falou. Repetição com atividades diferentes, é exatamente isso. O problema não é repetir, o problema é como repetir. Isso. E até porque, quando a gente pega materiais ali da educação infantil, principalmente materiais de inglês, se a gente for bem pensar, ali já está mostrando uma repetição muito grande. E muitas das vezes, se a gente trabalhar ali daquele formato, o aluno vai perceber que ele já fez uma atividade muito semelhante. Então, a gente pode repensar em um outro formato. Tem algo também da qual os alunos gostam muito, que é a gamificação, né? E
você vai procurar, você vai conseguir encontrar também aplicativos, e aí você vai trabalhar um conteúdo da qual você já trabalhou, mas ele num formato diferenciado. Explorem mesmo aplicativos, explorem também, tem a cultura maker também, né? Que é tão pertinente da educação infantil, fazer algo, coloca lá a criancinha para fazer, manusear, pensar, né, naquela parte lá da reciclagem, que eles gostam de fazer essas coisas também, né? Verdade, pô. Eu Você percebo que os professores têm medo de repetir as coisas, mas quando vocês forem contar uma história, gente, contem a mesma história de formas diferentes. Uma hora com fantoche, outra hora com dedoche, outra hora com vídeo, outra hora desenhando, outra hora fazendo gestos. O problema, vai contar a mesma história? Sim, eu vou contar a mesma história porque os meus alunos estão em fase de aprendizagem, mas varia a forma como tu vai contar, outra vez com os flashcards, outra vez com máscara. Vocês já viram quantas vezes as crianças de educação infantil dizem, de novo? Eu sei, de novo. Eles querem de novo. Eles o avental também. O avental, isso aí. Também é ótimo. Nossa, comecei a ver uns aventais, a coisa mais lindinha. E dá para o professor fazer o avental ali, ele mesmo confeccionar o avental, né? Pensando, gente, TNT. Com TNT, o professor consegue confeccionar o avental dele. Verdade. E aí depois ele coloca ali aquele velcro, dá para colocar imagens, da qual ele mesmo pode pensar em confeccionar. Ou então dê uma procuradinha, porque eu não me recordo, que até eu estou procurando de novo. Tem umas meninas que vendem aventais temáticos. Né? Você procura lá aventais temáticos na educação infantil, você vai encontrar pessoas que vendem. E é muito legal isso, né? Porque o aluno, ele já tá, o professor está ali de vitrine, né? Com o avental e vai trazendo as informações. Então, o diferente é igual você falou, Bruna, a gente vai trazer a mesma história, mas quando eu estou apresentando de uma forma diferente para o aluno, como ele fica encantado, né? Se a gente fazer ali bonequinhos com lã, você coloca ali o olhinho e uma boquinha com lã, aquele bonequinho, e fala que é ele que está contando para o aluno, nossa, eles já ficam, a atenção deles é diferente. Gente, não vamos muito longe, nem lã, nem meia. Olha aqui, ó, tu faz assim para aluno da educação infantil, assim, ó, pipi, 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 olha, menino, pronto. Eu sei disso porque eu tô com as turmas de educação infantil, eu desenhei no momento que uma professora faltou lá, deu um rolo, eu tive que ficar com a turma, eu tinha uma caneta na mão, porque eu estava trabalhando em outra coisa, eu desenhei uma carinha, que não ficou direito, mas eu desenhei uma carinha no meu dedo, e em vários dedos, e os personagens iam aparecendo, e eles não piscaram, né? Então, assim, a gente sempre tem, ó, a colega de saquinho de cachorro-quente também, sempre tem um jeitinho, então os dedinhos conversavam com eles, depois eu desenhei no dedinho deles as carinhas, gente, uma caneta e dedos foi uma aula fantástica. E aí, quando a gente pensa também nos bens pequenos, os bem pequenos, a gente pode pensar muito com eles na parte do listen, mas a gente pode trazer algumas coisas sensoriais também, né? E até ajudar os pais. Se o pai pegar uma garrafinha plástica e ele colocar lá dentro uns grãos de arroz e dá para a criança brincar naquele barulho, a criança vai estar se despertando para ouvir barulhos diferentes, né? Se o pai, de repente, colocar ali numa vasilha uma água e, de repente, uma areia, a criancinha vai tatear ali, ó, que aquelas sensações são diferentes. E é uma atividade... Porque o bebê ele tem que experimentar o novo, ele tem que estar aberto, né? Para isso, como o professor não está podendo fazer ali, ele pode estar orientando os pais. O que o pai pode fazer, né? É lógico que eu sei que quando a gente prepara uma aula, a gente está pensando num coletivo, a gente se prepara antes. Então, o pai ele vai ter que fazer isso só para aquele filho. Então, vamos tentar pensar o que eu posso
pedir para o pai que seja mais fácil dele encontrar em casa, dele encontrar ali nas proximidades, dar o tempo, né, aquele famoso planejamento, dar um tempo legal, mas dá para a gente pensar sim também em atividades, né, multissensoriais, de coordenação motora, para os pais também trabalharem isso com as crianças de uma forma criativa, né, dentro de casa. Por quê? Se a gente pensar só no listening, só no speaker, tirar a foto do que eles têm em casa, quantas habilidades a gente vai deixar para trás? E, ó, o ano passado já se foi e esse ano nós provavelmente vamos continuar assim, né? Então, o que nós podemos fazer para que, né, pensar em até atividades que a gente, de repente, vai enviar para os pais imprimirem. Uma folhinha colorida, né? Pensando em criança, eles adoram isso, uma folhinha colorida, trazer imagens, que para eles isso é tão bom, ajuda eles, né, ali a memorizarem, trazer coisas pertinentes à realidade, ao universo deles, né, das crianças. Musiquinha mesmo, hoje eu estava com umas meninas e a gente estava procurando música para a refeição. E aí, na primeira vez que eu pesquisei, eu não encontrei música em inglês, mas muito voltado para o público adulto. Aí a gente foi pesquisando, jogando nomes diferentes, e aí a gente encontrou uma musiquinha bem legal em inglês, né? Falando de alimentos, comidas saudáveis e não saudáveis. E é esse trabalho, de repente, se eu pedir só para o pai, olha, coloca lá uma musiquinha para ele para a refeição. Olha aqui, ó. Host Song. Musiquinha de rotina. Aí, se a gente pedir para o pai, prepara uma música para a refeição, uma música em inglês para a refeição, de repente ele não vai encontrar. Então, a gente já passa o link, né? Já faz esse... Grava um áudio. Isto. Porque aí a gente já fez um caminho maior, mas porém, com a forma que vai chegar para o aluno, é de uma forma mais significativa, né? E uma tranquilidade maior também para a família. Então, esses detalhes são muito importantes nós pensarmos nisso, né? O que o aluno pode fazer? Pensando sempre na idade. O aluninho maior, a gente já pode pensar até outras atividades para ele, né? Que eles também pensando no espaço de casa, porque hoje boa parte da família mora em apartamento, não é uns lugares que tenha tanto espaço assim, mas a gente pode pensar em outras atividades da qual eles possam fazer, atividades diferenciadas. Eles gostam muito de mexer, de pintar as coisas, né? De ter esse contato. Então, a gente pode começar a pensar nisso. Lógico, com um diálogo muito bonitinho com a família, né? E os maiorzinhos de 4, 5 anos, eles já se envolvem na construção. Se tu vai fazer algum craft, que se tu planejou alguma coisa que eles devem construir, eles tranquilamente já têm condições ali de recortar, de colar, de criar as coisas, né? Uma coisa que não pode acontecer, gente, que não pode acontecer, nem como pais, nem como professores, foi uma cena, uma vez que eu assisti e me arrepiei, assim, ó, dos pés à cabeça na escola. A professora botou lá a folhinha para o aluno colar o papelzinho e ela foi lá e botou o pingo de cola onde que ele deveria colar. Sim, sem deixar qualquer tipo de expressão infantil. Então, os trabalhos daquela educação infantil eram todos iguais, porque ela colocava os pingos de cola onde eles deveriam colar os papeizinhos, as coisinhas, enfim. Então, eram lindos os trabalhos, perfeitos, mas todo mundo sabia que não eram feitos pelas crianças, né? Porque eles só seguiam os comandinhos. Isso aí é não ser criativo, não estimular a criatividade, não deixar que a beleza natural do trabalho das crianças apareçam, né? Porque perfeição de estética não tem nada a ver com a educação infantil. A educação infantil tem sua beleza própria, que é aqueles rabiscos, aqueles riscos que eu acho lindo e perfeito do jeito que é. Não tem a ver com aprendizado, né?
eu também me questiono muito a respeito disso, né? Essa preocupação tão grande que muitos professores têm em querer um trabalho perfeito, né? E o aluno, nossa, a perfeição dele talvez é o erro, né? É a coragem que eles têm, né? A imaginação de criança. Ele pegam faz três riscos ali, eles te contam tantas histórias, eles imaginam tantas possibilidades tão diferentes um do outro até. Então, assim, isso eu acho maravilhoso. É É. muito importante isso. E a maneira como eles se enxergam assim, gente, é tão rico de explorar, porque eu vejo pelo meu filho pequeno, ele desenhou um menino forte, assim, com os braços fortes. Eu disse, quem é esse filho? Sou eu, mãe, porque eu sou muito forte. Não é? Olha só. O WhatsApp também, ele pode ser uma fonte inesgotável aí para o professor pensar. Quando a gente pensa na criança, na educação infantil, aonde a criança aprende, quantas regras nós aprendemos, né? Lá na escola, o professor ele faz um contrato pedagógico sempre no começo do ano. E aí, o que você pode fazer, o que você não pode fazer? Então, assim, a educação infantil, a gente aprende muito além do português, da matemática, né? As regras ali da boa convivência, elas são estabelecidas dia a dia na sala da educação infantil, né? Mas você pode falar, seu amiguinho já levantou a mão, aí eles entendem, não. Olha, você pode agora jogar papel no chão? Olha aquele desenho ali, onde a gente joga o papel? Todas essas regras de convivência, como que a gente faz? Né? A gente pode, até o professor mesmo, pensar, tem professores que estão tendo aulas síncronas. Como que ele vai pensar nessas aulas síncronas e estabelecer a regra de convivência? Ele pode começar já ao começo do ano e firmando um contrato ali com os alunos. Em que momento que eles vão desligar a câmera? Em que momento que a câmera vai ficar aberta? Né? O professor pode pensar assim, uma coisa assim que eu vejo com bastante resultado, são plaquinhas. E o professor pode pensar aí na plaquinha do joinha, né? Do dedinho para cima, do dedinho para baixo. Pode pensar numa plaquinha de rostinho, né? Do De rap, áudio. do set, do áudio. E aí, mas ele já deixar como um contrato, a mesma coisa que tivesse ali na sala. Escrever, fazer essas regrinhas, deixar de alguma forma acessível a todos, porque eu acho que isso é muito importante, a gente continuar trazendo essas regras de convivência com os alunos. Mudou o formato, mas a gente, nesse mesma mudança de formato, eu não posso que todos abram o áudio numa só vez, né? Mudou o formato, mas eu não posso, porque ele ligou aqui e ele brincar com o joguinho e esquecer. Aqui alguém está falando, eu uso as plaquinhas, elas são ótimas. E criança Gente, o adora. importante também na educação infantil é estabelecer um diálogo com as famílias desde o início de que a bagunça que acontece na educação infantil ou na sala de aula é uma bagunça que traz organização, porque eles falarem ao mesmo tempo, eles brincarem ao mesmo tempo, é saudável, é natural, entende? Isso tem que ser bem claro para todos, e eu não digo só na educação infantil, mas também na educação infantil, que quando a gente está produzindo, a gente faz barulho, quando a gente está sendo criativo, a gente faz barulho. Isso não significa bagunça, isso significa produtividade. Isso tem que entrar de vez na cabeça das famílias, que aula com barulho, com movimento, não é bagunça, é aula produtiva. Que enquanto tiver uma turma de educação infantil em silêncio, fazendo alguma coisa extremamente silenciosa que não seja produzir, criar, é porque tem um problema grave ali. Olha, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma brincadeira de bingo. Porque os alunos, eu tentei
trabalhar com eles os números, e eu percebi que não ficou legal, né? E aí eu falei assim, nossa, vai ser uma aula inteira de bingo, assim, para eles verem, ouvirem bastante. E aí eles dei cartelinha para eles, e assim, cada número que ia pegando, a gente mostrava os números grandes e falava só em inglês. E o aluno ia ter que encontrar e reconhecer. Mas eles fizeram. Foi uma bagunça. Mas uma bagunça. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Mas que depois você podia mostrar plaquinhas dos números, eles aprenderam. Então, assim, dentro dessa bagunça, com um objetivo, e esse objetivo foi alcançado, que é o mais importante, né? Eles brincam, eles gritam, eles riem, mas eles estão aprendendo. A minha é igual a tua, Ingrid. Não te preocupa, que a minha mesa, quando eu estou planejando, é uma bagunça. Nossa, é agenda, é caderno, é livro, é computador, tablet, celular, é tudo. Nem se preocupa. E assim, o que eu sempre falo para todos os professores, que eu não canso nunca de falar, que é sempre a mesma história, porque quando eu chamo as famílias no começo do ano para reunião, eu esclareço exatamente isso, ó. Gente, a sala de aula vai ter bagunça, a sala de aula vai ter barulho, vai ter gritaria sim, porque é assim que a gente aprende aqui. E aí eu digo assim para vocês, e uma coisa, e eu falo isso, gente, porque vocês também têm que falar para os pais de vocês, porque isso assim, ó, é maravilhoso, dá certo. E eu digo assim, nunca em nenhum lugar do mundo, tu vai estar lá no aeroporto viajando para Cancún, sei lá, para Disney, e tu vai fazer assim, ó, silêncio que agora eu vou falar inglês. Não existe isso. Ou vai pegar um microfone e vai dizer, senhoras e senhores, por favor, façam silêncio que agora fulaninho vai falar em inglês. Então, bem-vindo ao mundo real. O mundo real é assim, as pessoas falando todas ao mesmo tempo, as coisas acontecendo, e tu tendo que saber que falar inglês no meio de tudo isso. E as crianças, elas estão, eu acredito que mais que propícias para isso, né? Como elas conseguem fazer diversas coisas ao mesmo tempo, e você pode perceber que elas conseguem, elas têm a sintonia, né? Ela vira para cá, olha, aqui eu estou ouvindo isso, aqui eu estou fazendo aquilo. E elas conseguem ter essa sintonia de fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, e para elas está muito tranquilo isso, né? Aham, verdade. Na verdade, nesse aspecto, é nós e muitos professores que estão tendo aí que correr, né, para acompanhar. É lógico que eu falo, a criança, a criança vai aprender sozinha com tablet, com celular, com o pai colocando lá para ela ouvir um storytelling. Não, gente. Há necessidade, e uma grande necessidade do professor como mediador desse conteúdo, né? Esclarecendo, pensando, pautando qual conteúdo que eu vou passar, de que maneira, de que forma que nós vamos passar, porque só o pai e os recursos tecnológicos ficou mais que provado que só isso não funciona para o aprendizado das crianças, né? Exatamente. E isso que a Rô falou, gente, das crianças darem conta de várias coisas ao mesmo tempo, é total verdade. Ainda agora, nesse ano, eu estava com a turminha, e aí eles estão misturados, porque eles são poucos, né? E aí tinha 3, 4 e 5 anos misturados. E eu estava contando a história dos 3 porquinhos, e um aluno de 3 anos, gente. Eu contando em inglês, 100% em inglês, a história dos 3 porquinhos. No meio da história, ele se levantou e saiu. E voltou com uma casa de tijolos e deu na minha mão. Daqui a pouco ele se levantou e saiu e voltou com um porco. Então, assim, dá para dizer que ele não estava prestando atenção na história ou que ele estava fazendo outra coisa. Ele estava 100% envolvido na história. Eu quero que a minha prof esteja com a casa de tijolos e o porco na mão para contar a história. Olha que envolvimento dessa criança. E o que o professor faria? Fulano, volta e senta que eu estou contando a história. Deixa ele pegar a casa de tijolos, deixa ele pegar o porco para fazer parte da história. Olha que lindo, eu achei aquilo fantástico. Ele não sabia nem falar direito, mas ele foi lá e pegou a casa de tijolos, ele foi lá e pegou o porquinho para me ajudar. Olha que amor. Eles são, assim, maravilhosos, né?
Eu fui trabalhar cores uma vez, fazendo o formatinho dos pais. Peguei rolinho ali do papel higiênico já utilizado e lã. E aí eu cortei umas lã preta. E aí eu falei, olha, né, black. Aí ele falou assim, não, professor, não, Tite, black não. Aí eu falei, aí ele pegou e foi lá e pegou o vermelho. Red, Tite, red. Que amor! Aí a tia da sala falou assim, Rosana, o cabelo da mãe dele é vermelho. Então, foi envolvimento. você tá falando, eu me lembrei. Eu queria já, né? Queria ensinar e ainda queria colocar lá quais eles tinham que fazer o cabelo. Não, era red, tinha que ser red. Por quê? O cabelo da mãe. E eu não sabia, né? Mas a tia da turma falou assim: não, Rosane, é porque o cabelo da mãe dele é vermelho. Então, assim, como eles são espertos demais, né? Espertos demais. E ele foi, levantou assim e pegou, né? Numa alegria, assim, né? Gente, então, ele veio com aquela casa de tijolos e com aquele porco numa alegria, assim, como que estivesse fazendo uma descoberta incrível, sabe? Então, assim, como que eu vou me atrever a censurar uma criança que está colaborando para minha história? Né? Olha que lindo! Que, na verdade, quando a gente pensa assim, né? A educação infantil, você tem essa troca, né? De aprender com eles ainda pequenos. Pequenos, e a gente está ali aprendendo, aguçando também a nossa criatividade, né? É maravilhoso trabalhar com eles mesmo, viu? Eu fico assim, apaixonada. Mas, além dessa paixão, é o que você também falou, é muito importante, né, Bruna? Hoje, como que eu vou trazer o pai? Eu, quanto professora, eu entendo que o meu aluno aprende muito e de forma significativa, né? Mesmo ele falando ali com a outra, eles levantando e pedindo lápis lá emprestado, e o outro está conversando, e a gente, olha, please pay attention here, e aí mesmo assim você continua, né? Só que muitas das vezes o pai vê num determinado momento aquela situação, aí ele pensa, né? Opa, o que é isso? Mas o aprendizado de crianças, né? Porque a gente ainda não fica com uma única, né? São crianças que a gente está, ainda mais nessa situação de pensando que eu estou com criança em sala de aula, eu estou com criança de forma remota, e aí elas aprendem assim, né? E a gente explicar isso para o pai, que eu também não posso, porque tem algumas professoras que se sentem até inibidas, né? O pai está ali me olhando, ele está me vendo, então aí o professor fechou aqui o rosto, ele está preocupado agora com a crítica do pai, mas e aí, e como fica o aprendizado do aluno? Então, também tem essa necessidade de nós dialogarmos sobre a aprendizagem de forma afetiva, né? Ainda que seja o ensino híbrido, ainda que seja de forma remota, mas há uma necessidade de ter um vínculo, né, professor e aluno, do aluno sentir que ele pode confiar ali naquele professor, de você falar do tempo, porque é muito pertinente isso de criança, né? Você vai falar de tempo, aí ele fala assim, eu fui na casa da minha avó, choveu, né? Ele já traz alguma coisa registrada. Ah, mas ele está fugindo do assunto. Não, peraí, eu estou falando de tempo. Ele se recorda que é da avó, mas ele sabe que choveu, é o tempo. Né? Eles trazem. E essa rotina estabelecida com a educação infantil, depois de um tempo em que eles conseguem absorver a rotina, é a coisa mais linda de se ver. Porque tu põe os teus dois pés dentro da sala de aula e a aula começa automaticamente sozinha. Porque um vai lá e já pega as plaquinhas do tempo, o outro diz, ó, teacher, hoje tá chovendo.
assim, é uma mágica, porque tu cria aquela rotina, tu cria aquele gosto neles, e acabou, acontecia sozinha. Eu entrava numa sala de turma de 4 anos, eles já tinham trocado o tempo, já tinham ajeitado a janela das coisas, e já estavam sentados no tapete para escutar a história, porque sabiam que era o dia da história. Olha, que coisa mais fantástica desse mundo. E como é importante, né? Estabelecer a rotina e como eles são espertos, né? Não precisa desse tempo longo, rapidinho eles aprendem, eles vão se organizando e eles são assim, né? Um cobra do outro, né? Teacher, ó, ele não sentou ainda. Então, Ai, um vai ajudando o outro, a organização, e tudo isso vai funcionando, né? Assim, alguns ajustes para nós fazermos, pensarmos, porém, assim, funciona. E são coisas que a gente tem que pegar de primícia, né? Eu, quanto professora, eu preciso estar aberta, até para eles se enriquecerem mais, se explorarem mais, né? Eles, nessa contação de histórias deles, de trazer lá uma outra coisa próximo daquilo que nós estamos fazendo, e quando a gente escuta, há um encorajamento tão grande neles, né? Diferente do que se eu sempre que o aluno for falar algo, eu vou tolindo esse aluno, eu vou tolindo esse aluno. E aí, esse aluno cada vez mais vai se fechando, né? Como que verdade. A gente... Até para a gente analisar ali aquele processo da avaliação contínua, né? Porque a avaliação não é somente aquele documento. E como avaliar isso também ali na educação infantil? Então, a gente precisa analisar muito de forma contínua como o meu aluno está agindo, como ele está interagindo. E aí a gente tem que dar esse espaço para eles se exporem também, né? Exatamente. E no mais, assim, em relação à pandemia, pessoal, é muito importante que a gente mantenha o diálogo com as famílias, nunca subestime a inteligência dos pais, expliquem os porquê das coisas, porque por mais infantil ou boba que uma atividade possa parecer, ela tem um porquê e vocês sabem disso. E às vezes a família está confusa porque vem de um background, vem de uma história em que ninguém explicava o porquê, ou traz elementos do seu próprio ensino que era de outra forma. Então, expliquem, demonstrem, citem autores, comprovem com educação, com respeito, com carinho, que vocês sabem o que estão fazendo. Isso deixa as famílias mais tranquilas, quando tu sabe, quando tu demonstra que tu sabe o que tu está fazendo. Olha, o André falou aqui, né, que a família espera que a escola resolva. Olha, André, sinceramente, muitos acontece isso mesmo. Porém, neste momento, né, diante desta situação toda, nós precisamos manter aí uma relação com a família, né? Porque, assim, é uma relação respeitosa, uma relação amigável, se faz necessário. E o pai, ele precisa entender dessa importância, né? Sendo uma aula remota, se nós não pudermos contar com o apoio, com a colaboração da família, nós vamos pensar com antecedência, nós vamos tentar fazer de tudo possível, né? Para entender o lado da família. Mas se a família não estiver junto conosco, eles precisam entender que quem vai perder muito é o filho deles, né? Então, assim, quando a família tem alguma dúvida, alguma crítica, se dirija diretamente ao professor, porque criticar o professor na frente daquela criança, aquela criança que é apaixonada por aquele professor, é um desgaste e um movimento contra fazer com que aquela criança se desenvolva, entendeu? Então, assim, é o que eu sempre indico. Pais, se vocês estiverem furiosos comigo, se vocês estiverem bufando, segue dizendo para o seu filho que o seu professor é maravilhoso e grita comigo lá na salinha, porque a gente não pode quebrar o encantamento dessas crianças, nunca, porque isso é contra o desenvolvimento deles. O respeito, né,
tem que haver ali um respeito entre os pais, né? E o professor e o aluno ali, né? Não pode ficar tudo de uma forma bagunçada, porque de repente quem é que vai cobrar o quê do aluno, né? Então, esse exatamente. respeito, ele é primordial. Pensar muito nisso, estabelecer essa conexão para que a gente possa trabalhar tranquilos, né, na medida do possível aí diante dessa nossa nova realidade. Ó, depois que o tempo passou, os pais conseguiram entender um pouco o que eu fazia em sala de aula. Exatamente, é só uma questão de diálogo, de explicar, de demonstrar. Mas se deixar eu e a Rô aqui, a gente vai até amanhã falando desse assunto, né, Rô? Isso, porque tem muita coisa, né? E aí, quando a gente fala de pais, é verdade. Porque o que você também falou é muito importante. Os pais pensam naquela aprendizagem lá, que eu aprendi o A, B, C, D. Ba, Babebi bobô. né? O B com A é o quê? O B com E. E aí, quando eles veem a gente trabalhando de uma forma totalmente diferente, eles falam, bom, meu filho não vai aprender assim, né? Eu aprendi assim. E aí a gente precisa dialogar mesmo. É um processo de construção e respeito e parceria. Ótimo, Ingrid, isso mesmo. E aí a gente precisa estar. Antes o professor tinha que criar esse processo, era muito mais ele e o aluno. Hoje, diante dessa situação, é o professor, o aluno e a família. E aí eu volto a falar que não pode ser só o professor, a escola como um todo, né? É o professor, a equipe gestora tem que, de novo, ir lá e reforçar esta situação para os pais, né? Os pais precisam apoiar, entender, ajudar ali o professor no que for possível, que nós vamos mandar uma agenda com antecedência, porém nós precisamos que o pai providencie aquilo, nós vamos precisar lá do senhor lá da segurança que recepcione o pai com o rosto mais amistoso possível, para que o pai também se sinta recebido, né? Tudo daquilo que vem da nossa parte, nós estamos contribuindo para que haja aí esse respeito, essa parceria, essa união que é em prol do bem-estar do aluno, né? Lembrando que os pais são os clientes, né, gente? E o aluno é o aluno, né? E aí a gente trata o nosso cliente muito bem e trata o nosso aluno como aluno. E é importante que todo mundo saia ganhando, porque a gente não está, a gente quer, todo mundo quer a mesma coisa. A escola, o pai e o professor quer que o aluno se desenvolva e aprenda. Então é só uma relação que a gente tem que manter ali com respeito, como disse a Ingrid, um diálogo, manter essa relação forte, fortificada, fortalecida, porque quem ganha com isso é nós, nossos aluninhos amados, queridos, que a gente está morrendo de saudades, né? Nós podemos ter pontos de vista diferentes dos pais, né? Mas o objetivo que nós temos é o mesmo, né? Tanto o professor quanto a família, o que quer é isso mesmo, né? O bem-estar do aluno. Então, gente, assim, quem quiser saber mais, eu vi que teve perguntas sobre a comunidade. Essa joia rara aqui, ó, tá na comunidade. Na comunidade tem um monte de joia rara, viu? Então, quem quiser saber mais sobre a comunidade, é só me chamar no direct. Se tu estiver assistindo no YouTube, tem um link aqui embaixo, pode clicar ali. Pode me chamar no WhatsApp. Venham para a comunidade que a gente conta um pouquinho da comunidade, Rô, já que perguntaram. Olha só, na comunidade, além de ter as trocas, né, com outros professores, nós sempre temos os cursos que a Bruna vai estar formando lá para a gente, passando com o dia, horário, tudo bonitinho, antecipado, combinado, e aí a gente vai verificando situações. Por exemplo, que hoje nós pensamos assim, poxa, a nuvem, né? Nuvem de palavras. Como que a gente vai fazer essa nuvem de palavras? A Bruna vai lá e te mostra passo a passo. Como que a gente vai fazer uma nuvem de palavras lá para o nosso aluninho? E como que eu pego aquela nuvem de palavras e eu jogo numa arte? Ela vai explicar esse passo a passo. Olha, e aplicativos? Quais aplicativos? Tem esses aplicativos que eu posso fazer flashcards. A Bruna vai trazer.
o nome do aplicativo, como que a gente vai construir os flashcards. Então, assim, tem o passo a passo de materiais que a gente pode confeccionar em diversas áreas, pensando aí no ensino híbrido, e também tem uma troca muito gostosa entre os professores. É bom, né? É muito bom, né? As gurias, a gente fez uma pequenas férias, as gurias estavam morrendo de saudade. A gente se encontra toda semana no Zoom. E assim, ó, não é só sobre. A gente, claro, a gente fala, troca ideias, mas a gente desabafa e a gente se dá as mãos e é muito bom, né? O André falou aqui, família, nós estamos falando mães e pais. Sim, André, isso que você fala é uma verdade. E aí por isso que eu falo família, às vezes, porque hoje, quem é que está com o nosso aluno? Muitas das vezes é uma irmã mais velha, muitas das vezes é uma avó. E quem é essa família, esse pai e mãe? Essa família é composta muitas das vezes de duas mães, essa família é composta de dois pais, né? E aí a gente precisa, cada família é única, não existe um exemplo de família em detrimento do outro. O que existe, muitas das vezes, é o que a gente vai ter que pensar que o que eu vou pedir para um pai que tenha 30 anos, de repente, se eu for pedir para um vô, que é lógico que tem senhores de 60 que estão super antenados com a internet, mas tem outros que não, né? Então, pensar aí nesses tipos de diferença, né? Com quem... Exatamente. Ou uma irmã, muitas das vezes é o irmão mais velho que dá um help, que ajuda essa criança. Então, por isso que é muito importante, primeiro, a gente entrar em contato com esse familiar que vai ajudar o aluno, né? Porque aí eu sei com quem eu estou falando, se caso ele também tenha alguma dificuldade. Por isso que eu falei, ao invés de nós falarmos, olha, busque essa música, se a gente consegue pegar o link e já encaminhar e falar, olha, clica nesse link que já vai conseguir. A gente faz um joguinho lá, né? Um Jamboard. Jamboard dá para você pensar em diversos tipos de joguinho. Até caça-palavras dá para conseguir fazer no Jamboard. E aí você faz o joguinho lá, prepara ele, olha, clique esse link, vai ser mais fácil, né? E quanto mais fácil ser para o familiar, independente de quem seja, auxiliar a criança, vai ser mais tranquilo para ele e vai ser mais tranquilo com você também, né? Porque se o pai, se qualquer familiar que seja, ele começa a ficar se sentindo que ele não está conseguindo, você está pedindo muitas coisas que para ele é difícil, e eu falo que tudo aquilo que eu não sei é muito difícil para mim. Então, de repente, ele já vai ficando mais chateado, mais inseguro, mais receoso até, né? Para entrar em contato com o professor. Então, por isso que a gente tem que pensar a melhor forma possível de passar para esse familiar conseguir realizar. Exatamente. Quanto mais fácil for para o familiar realizar a atividade, mais o aluno vai aprender, gente. Porque daí vai se tornar uma coisa prazerosa e não uma dificuldade, um problema. Isso mesmo, isso é muito importante. A pandemia em si já está sendo um grande problema, né? Nós precisamos procurar o máximo do possível de levar coisas mais brandas, mais tranquilas, né? Pensar em coisas que podem ser aí facilmente adaptáveis, né? Eu posso pensar de tanto usar uma folha de papel colorido, e ali eu também posso pensar daquele mesmo desenho, de repente ele pode fazer um papelão, né? Então, adaptar o máximo do possível, que eu acredito que vai ser mais tranquilo para o professor, para o familiar e para o aluno também. Ó, a Diva disse, precisamos nos unir enquanto professores para nos dar suporte nas dificuldades que são comuns a muitos. Essa troca de ideias e práticas é muito proveitosa e a qualidade da educação só tende a melhorar. Que a Diva também faz parte da comunidade, né, gente? Por isso que ela está dizendo isso. É uma diva. Essa diva é uma verdadeira diva mesmo. E é isso, eu acredito muito nisso, viu? A partir do momento que a gente vai encontrando um apoio, um suporte, uma ideia diferente, né?
com os nossos iguais, também isso também é muito bom para nós, quanto professores, né? Porque eu entendo que também é uma angústia muito grande em nós, né? A gente pensa agora no familiar, a gente pensa numa série de questões de como aproximar, diante de tudo isso, o nosso aluno do ensino-aprendizado dele, né? Então, há uma angústia maior sobre nós também, enquanto professores, né? E É aí, essa verdade. nos Então, ajudando. para encerrar, Rô, eu quero te agradecer muitíssimo. Gente, cola na Rô, lá no perfil dela, tá aqui, ó, Learn Now Bilingual Education, cola nela. Ela é aí, ela tá sabendo dos Paranauê, não só de como, mas de quando e como, e de toda essa parte das leis. Cola nessa mulher, segue ela, que vai dar bom para vocês, que vai ser útil. Ela está sempre fazendo live, dialogando com pessoas inteligentes, com pessoas que trazem uma luz pra gente. Então, assim, vale a pena ir lá seguir a Rô, porque, ó, é bom. É muito bom o conteúdo. Eu agradeço. Se tiverem aí mais algumas questões depois, entram lá no direct, pergunta. Muito obrigada a todos, espero ter contribuído, né? A nossa esperança é essa, é que a gente vá se ajudando aí para que esse ano seja muito melhor. Verdade, isso aí mesmo. Muito obrigada, Rô, muito obrigada, pessoal. Parabéns por estarem aí dispostos a aprender mais sobre educação. E professor é assim, né? Professor está sempre conectado um com o outro e é isso mesmo, né, Rô? Isso é muito importante, né? É o ânimo que um vai dando para o outro, porque acontece aqueles dias também, né, que a gente fica meio assim, aí já chega com a coragem, com ânimo, com ideias novas, e aí a gente vai se revigorando, que é muito importante. Procurem também o canal dela no YouTube, que lá tem o webinário que eu comentei com vocês no início dessa live, que tá gravado, gente, com um monte de conteúdo interessante, né? Não tem tempo de assistir tudo, assiste um pouquinho todo dia, não vai sumir. Eu estou fazendo alguma coisa aqui no computador, eu fico escutando para aprender cada vez mais e vale a pena, tá? Procurem nós lá no YouTube, quem quiser. Cola na Rô, que é, ó, cola na Rô, que é sucesso. Obrigada, Beijos, viu, Bruna? Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. boa noite. Boa noite.